Fala, Jean, beleza? Então, nosso grupo preparou esse vídeo para te apresentar o que a gente aprendeu nesse semestre. Eu sou o Lourenço e vou estar dando início. Sistemas da informação são qualquer combinação organizada entre pessoas, hardware, softwares, redes de comunicação que armazenam, transformam e disseminam informações de uma organização. Em 1950, era o processamento de dados, em 60, relatórios, em 70, apoio de tomada de decisão, em 80, suporte estratégico e ao usuário final, em 90, o comércio e negócios eletrônicos, em 2000, para cá, planejamento de recursos empresariais e inteligência de negócio. Na administração, ajuda ao apoio de tomada de decisão, ao apoio para processos e operações de negócio e também aí na parte estratégica de diferenciação da concorrência. Os tipos são de nível operacional, de nível gerencial, de nível estratégico e de nível de conhecimento. Um sistema é uma junção de partes independentes organizadas para o mesmo fim. O hardware são computadores e periféricos. Os softwares são programas que permitem que o hardware processe dados. Uma LAN é uma rede local. Uma WAN é uma rede com território nacional, país. E uma MAN é uma rede com território aí metropolitano. Então, com relação ao acesso de dados de uma empresa, a gente tem a intranet, que são dados compartilhados para computadores locais. A gente tem a extranet, que são dados compartilhados para computadores externos. E a gente tem a internet, que são dados compartilhados para o Computação e dados. Os dados são fatos brutos e as informações são os dados convertidos em um contexto significativo para a organização, né? As informações nas empresas elas aparecem em diversos níveis e formatos e servem para embasar as tomadas de decisão. E elas podem ser armazenadas tanto em hardware dentro das empresas ou fora, como em nuvem, né? E também são extraídas de sistemas como ERP, WMS, CRM, ou também elas podem ser compradas de empresas que têm como core business essa mineração e essa venda de dados. E cada vez mais esses dados estão se tornando mais custosos e mais valiosos para as empresas, né, que adquirem eles. Porque todas as tomadas de decisões são em cima de dados, tanto de mercado como de produto, de público-alvo, da economia. Então esses dados estão se tornando cada vez mais valiosos para as organizações e para o mercado também, e modificando muito o jeito de se fazer negócio. Olá, boa noite. Vou falar um pouquinho a respeito da administração de software, que foi uma das aulas que o professor deu pra gente complementares, né? Então, alguns conceitos que a gente viu seria o conceito de algoritmo, né? Um conjunto finito de regras para resolver algum problema específico. Conceito de software, que seria a sequência de instruções a serem feitas aí para modificar algum dado, alguma informação, né? Tipos de softwares também, né? Software de aplicativo seria Excel, Word para auxiliar no nosso trabalho. Software livre, Linux e suas variações aí que são de graça, né, para os usuários terem acesso. E o proprietário, no caso, seria o que a gente não tem acesso free, né? Então a gente tem que pagar para poder usar, que seria os da Microsoft, Apple e tudo mais, né? As principais linguagens de programação a gente viu também, seria Java, C++, Delphi, né? E a gente falou também um pouquinho a respeito das empresas ali, as grandes empresas, né? Seria Apple, Google, Microsoft, né? A respeito do que elas são, o que elas revolucionaram, certo? Valeu, boa noite. Boa noite novamente. Então eu vou falar um pouquinho de inovação. Me senti obrigado a falar dessa matéria, porque o professor botou uma fotinho minha e da minha namorada, então não podia ser outra pessoa que podia falar, né? Então, um pouquinho de conceito de inovação seria o método, o objeto que é criado, que difere dos padrões que a gente já tem no mercado, né? Mostrou que a Apple guarda os lançamentos aí a 7 chaves, né? E até alguns deles são feitos, muitos deles, né? São feitos patentes para ninguém roubar essas ideias, né? E tivemos alguns bons exemplos aí de novas tecnologias que podem vir a surgir ou não, no caso, né? Então, por exemplo, aí a tatuagem digital da Nokia, ou touchscreen, né, da própria Apple, tá bom? Então a inovação foi coisa rápida e bem tranquilo, aulinha show de bola. Então, professor, valeu, é isso aí.
Então eu vou agradecer em nome do grupo aí por compartilhar o teu conhecimento com a gente mais um semestre. E aquele abraço. Valeu? Tudo bem? Se fosse fazer um resumo aqui da aula do GE de Sistemas de Informação, começaria dizendo que foi uma aula sobre negócios, assim, e onde a tecnologia vem ajudar, né? Ou a mudar essa forma que se faz negócio hoje, né? Então a gente falou bastante de e-commerce, que nada mais é do que um negócio que talvez já existisse, mas que hoje você faz tudo online, bem mais prático, né? Passamos também, se a gente fosse fazer uma analogia dentro da organização, a gente passou por toda a parte de implementação do ERP, desde a negociação com o time, de como é que se implementa, treinamento do time, a implementação em si, a manutenção do software do ERP, né? E, não sei, CRM também, implementar e usar um CRM com foco no teu cliente e no que tu faz, coletar as informações. E no fim, o que foi bastante legal foi a questão de gestão de projetos, de metodologias ágeis, que vai desde a parte de tu planejar um sistema, analisar, projetar ele, realmente implantar, testar, e aí tu implementa ele e continua, né, bota ele em uso para o usuário final. Mas é isso, pessoal. Valeu, abraço. É preciso também saber fazer o uso ético da tecnologia e da inovação. Ficar bem atento à questão da segurança, da privacidade, tanto no seu ambiente de trabalho como também nas redes sociais, por exemplo. Existem normas, leis que regem todo esse sistema. Aqui no Brasil ainda não é tão rígido como, por exemplo, em outros países, mas ainda assim temos leis que garantem a segurança e privacidade de todo cidadão em suas redes sociais e redes de trabalho. Por exemplo, eu trabalho em um banco e lido com informações muito pessoais e privadas, questões financeiras de pessoas. Então, todas essas questões eu não posso levar para fora do meu ambiente de trabalho. Então, acho que a questão da ética e da política de privacidade e segurança dentro de uma empresa é uma coisa muito forte e abrangente numa cultura organizacional, por exemplo. Pessoal, tudo bem? Então, vou estar falando para vocês um pouquinho aí das necessidades do RH, quando estamos falando em termos de sistemas de informação. Então, basicamente, o RH necessita estar constantemente se aprimorando e desenvolvendo para acompanhar as rápidas transformações que o mercado e os negócios exigem. Então, é necessário que exija nesses sistemas, nesses departamentos, uma conformidade geral dos dados que circulam, como também uma redução do custo, porque geralmente esses departamentos costumam demandar muita mão de obra, muitos colaboradores devido ao fluxo de informações, e também garantir o aprimoramento dessa força de trabalho que está cada vez menor. Então, uma estratégia que está sendo adotada por esses sistemas de RH cada vez mais é a integralização das principais funções, se não a maior parte delas, em um sistema, em um ambiente, um software que fica responsável por controlar as principais funções, automatizando os processos, reduzindo os custos, acelerando os tempos entre funções e também garantindo uma consistência dos dados em tempo real quando são requisitados. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre software. Então, temos basicamente dois tipos de software, o software livre e o software proprietário. Quais são as diferenças? Bom, o software livre é aquele que é livremente distribuído, copiado, usado, não existe uma restrição, não existe licença nele. E, inclusive, você pode muitas vezes modificar o código-fonte de acordo com as suas necessidades. Já o software proprietário é aquele que é licenciado e controlado pelo produtor, então você não tem acesso a todas as informações, nem o código-fonte, então você apenas usa aquilo de acordo com a licença que você adquire, você não pode sair divulgando por aí. As vantagens de uso de software são imensas, elas automatizam os processos, aceleram, reduzem os custos, facilitam a troca de informações, entre outras coisas. E no RH, em gestão de pessoas, podemos exemplificar alguns tipos de aplicações para software, que seria o controle de folha de ponto, controle de salário, folha de funcionários, também a criação de equipes, comunicação entre equipes, recrutamento, tudo isso para agilizar a troca de informações, agilizar os processos, reduzir os custos
entre outras coisas. É isso aí. Valeu! Eu vou falar um pouco sobre a nota fiscal eletrônica, a NFE. A NFE é um documento de existência apenas digital e ele é emitido e armazenado eletronicamente, sabe? A ideia da existência das notas fiscais eletrônicas é conseguir documentar a circulação, documentar as operações de circulação das mercadorias e das prestações de serviço. Porque antigamente era apenas manual, era físico o negócio, sabe? Era em papel. Então a nota fiscal eletrônica vem com esse objetivo de substituir esse modelo antigo, gerar redução de custo, flexibilizar as operações, e junto com ela vem os 2 tipos de certificados com ela, que é o certificado tipo A1, que é um certificado de partes-chaves público-privada, e tem um outro certificado que é um pouco mais seguro, que é um certificado tipo A3, na qual o parte-chaves é gerado dentro de um hardware, por isso que ele é mais seguro. E a gente tem o DANF, que esse DANF não é uma nota fiscal eletrônica, mas ele vem para auxiliar na consulta das notas fiscais. E é isso. Obrigado.